Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Quem está feliz aqui essa noite? Amém. Estamos vivos, né? Estamos respirando. Só temos momento para agradecer a Deus, porque Deus só tem acrescentado e não diminuído as coisas. Amém. Vou pedir aos irmãos que puderem estar se colocando de pé, para a gente estar orando, agradecendo, para que possamos fazer um culto de adoração ao Senhor. Amém. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado por mais uma noite estarmos em comunhão à Tua presença, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxeste aqui para cultuarmos ao Senhor, de nos desligarmos da nossa vida diária de lá de fora, das coisas que nós tanto nos preocupamos, Senhor, porque neste momento só temos esse momento para falar contigo, ó Pai. Portanto, que nessa noite nós possamos sair daqui transformados, deixando, Senhor Deus, os medos, a ansiedade, qualquer outro tipo de coisa que nos atrapalhe de estarmos em Tua presença, Senhor. Continue nos motivando a buscar a Tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo venha bater em porta, resgatando vidas, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, para que a Tua igreja venha continuar crescendo, Senhor, porque sabemos que o Senhor está voltando, Senhor. Não queremos deixar que nenhum fique para trás, pois sabemos, Senhor Deus, que a Tua vida está próxima e que a Tua igreja venha continuar atuando, Senhor Deus, anunciando a Tua palavra, Senhor Deus, a cada coração quebrantado, Pai. Continue nos fortalecendo e nos usando, porque nós somos a Sua igreja, Senhor, e nos rendemos aos Seus pés. Continue, Senhor Deus, abençoando essa noite e que essa noite seja um momento de adoração ao Senhor, porque nós somos gratos, Senhor Deus, porque o Senhor morreu por nós e nos trouxe, Senhor Deus, ó Pai, a esperança da vida eterna, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vou estar lendo agora uma leitura base que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 12 ao 18. Amém. Vou estar lendo aqui com os irmãos, que a minha versão é diferente. Diz assim: E tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, e não foi tirada, pois só é em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém? Que nessa noite nós possamos refletir e colocar nosso coração no nome do Senhor, né? Porque o Senhor tem planos maiores para nós nessa noite. Amém? Vou estar chamando o Ministério de Louvor. Graça e paz. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa falar ao seu coração essa noite. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade, né? Para falar aos nossos corações. Deus seja louvado nessa noite. Amém. Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos,
estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Por quê? Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, que os moves, o que nos move é o que nós temos. Você, nação santa, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor.
Aleluia. Eu não sei quantas guerras teremos que travar. Eu não sei quantas lágrimas teremos que chorar. Sei que um novo nome um dia eu terei. Aleluia. Toda lágrima Deus enxugará, tudo novo se fará. A minha esperança está na glória, vou avançando de glória em glória. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. A minha esperança não é terrena, a minha esperança está no porvir. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. Não mais morte, não mais pranto, nem lamento, nem dor. Tudo novo se fará. Aleluia. Novo céu, nova terra, novo corpo glorificado. Tudo novo se fará. E eu verei a face da estrela da manhã, o Cordeiro que venceu, e Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu verei a face da estrela da manhã, o Cordeiro que venceu, e Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Aleluia, Ele vem me Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam, eles não se abalam. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças,
confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, eles não se abalam. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Eles não se abalam, eles não se abalam. A quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu, além? A quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu, além? Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou espada. Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou espada. Nada vai nos separar, nada vai nos separar, nada vai nos separar, nada vai nos separar. Eles não se abalam. Nada vai nos separar, 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 nada vai nos Eles não se abalam. Glória a Deus. Aleluia. A igreja precisa sentar, em nome de Jesus. Amém. Que nessa noite Deus possa estar abençoando também o ministério de louvor, amém? Vou estar chamando agora a irmã Isabel, que vai estar também adorando ao Senhor. A paz, queridos irmãos. Nós temos vivido tempos em que, sem que queiramos, temos ouvido várias vozes, não é isso? Vozes do desânimo, vozes de que você não vai conseguir. Mas eu queria te convidar nesta noite a cantar comigo, que você precisa ouvir a voz do Senhor para que você não morra. Tá bom? Vamos lá. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir no universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela alcança a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua.
silenciar todas as vozes, menos a tua, a tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança do começo, meio e o fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Vamos lá, igreja. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança do começo, meio e o fim. Tua voz é tudo. Glória a Deus. Fala, Senhor, com a tua igreja, Jesus. Fala, Senhor. Nós estamos prontos para te ouvir, Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasa no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atento ao teu mandar. Fala, Deus. Fala, Senhor. Fala com a tua igreja, Jesus. Toca-me com brasa do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atento ao teu chamar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é sacramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança do começo, meio e o fim. Aleluia. Tua voz é tudo. Glória a Deus, aleluia.
Amém, irmãos. Precisamos ouvir o que Deus tem a falar para nós. Amém? Nesse momento também... Deus abençoe a irmã, tá, irmã? Continue retribuindo. Oxe. Temos algum visitante aqui nos visitando essa noite? Desse lado direito, certo? Algum irmão está nos visitando? Se coloca de pé, por favor. Tem não, né? Tem? Olha lá, ó. Qual é o seu nome, irmão? Hã? Gabriel. Pertence a alguma igreja, meu irmão? Faça dessa casa sua casa. Vem. Desse lado aqui, tem um pessoal lá atrás lá que eu tô vendo. Pode se colocar de pé, por favor? Ou já pertence a alguma igreja, vocês? Não, né? Qual é o seu nome, irmão? Mateus Vitória, né? Pertence a uma igreja não, né? Faça dessa casa sua casa também. Amém? E como a igreja diz aos irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Amém. Vou estar chamando agora o irmão José Roberto e a irmã também Isabel. Irmã Ruth está aí hoje? Ah, não. Porque vou estar cantando, fazendo um momento ofertório. Por de pé, que se puderem. 328, sossegai. E vamos fazer aquele coral bem bonito? E nesse momento os irmãos estão com a oportunidade de ofertar na casa do Senhor, tá bom? O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir, de ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai.
Mestre chegou abundância, em paz fez o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Glória a Deus. Amém. Vou estar chamando agora o pastor, que vai estar trazendo a palavra. Vou estar orando aqui, agradecendo o momento ofertório e pela vida dele também. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui. Obrigado por esses louvores que foram entoados, Senhor, pois cremos que o Senhor ouviu. Pois sabemos, Senhor Deus, que o Senhor está abençoando a cada dia mais e mais, porque o Senhor nunca nos deixou faltar. Por isso nós somos gratos, Senhor Deus, pois sabemos que o Senhor merece muito mais. E por isso nós te louvamos e já te agradecemos. Abençoe também, Senhor Deus, o pastor que estará trazendo a palavra neste momento. Use ele, Senhor Deus, com a sua vontade, Senhor. Pois queremos sair daqui melhor que entrando, Senhor Deus. E que tudo que o Senhor falar, o coração dele, possa transmitir aos nossos também. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, meus amados. Boa noite a todos. Estamos felizes de estar aqui. E eu gostaria que você me desse um tempinho para você não sentar e ter que ficar em pé de novo. Deixa eu só... Isso aqui. Isso, já resolvi o que tinha que resolver. Gostaria que você, nessa noite, abrisse o texto bíblico de Mateus, capítulo 26, verso 47 ao verso 58. 47 ao verso 58. Verdade, Mateus 26, verso 47 ao verso 58. Senão, daqui a pouco alguém vai achar Mateus 47 aí. Amém ou não amém? Não, amém não, que não existe. Isto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu queria falar hoje sobre Três Corações. Você já ouviu falar de uma cidade chamada Três Corações? Não já viu? Nunca visitei. Mas olhando para esse texto, eu vi um encontro de três corações aqui nesse texto. Eu queria me prender a esses três homens. Eu queria que Deus falasse contigo nessa noite, que Ele ministrasse poderosamente na tua vida, como me despertou, como ministrou para mim, e eu queria que você fosse nessa noite também despertado. Mateus capítulo 26, verso 47 até o verso 58 diz assim: Enquanto Jesus ainda andava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se, eles agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus,
Estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpriram as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento Jesus disse às multidões: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava ensinando e vocês não me prenderam. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Eita, que maravilha! Então, qual o texto que a gente vai ler agora? Diz aí, vamos ver esse texto aqui, ó. Versículo 47, você pode ler para mim, por favor? Versículo 47. Amém. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra lida. Usa a nossa vida, que diminuamos, teu Espírito Santo tenha liberdade de falar e que poderosamente, ó Deus, os corações aqui nessa noite sejam aquecidos e alcançados pela tua palavra. Te oramos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. 3 corações estavam reunidos nesse momento. Eu não quero deixar de me prender ao texto, mas eu quero fazer uma introdução dizendo que os nossos corações inclinam para aquilo que nós acreditamos, para aquilo que nós achamos bom. Os nossos corações muitas vezes nos ensinam, nos guiam a um caminho enganoso, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Mas os corações aqui revelados nesse texto, e eu vou falar de cada um deles, mostra a posição de que cada um tomou com relação a esse momento de Jesus. Esse momento é o momento que Jesus estava no Getsêmani. É o momento em que Jesus se separa com seus discípulos e vai orar. Quando ele vai orar, ele separa Pedro, Tiago e João e diz aos outros: fiquem aqui, nós vamos mais adistante. Pedro, Tiago e João ficam e Jesus vai orar. E quando Jesus ora, Jesus volta, encontra essa igreja dormindo. Encontra essa igreja no momento em que a igreja não vigia, não busca, não ora. E Jesus diz para eles: vocês ainda estão dormindo? Vigiai e orai. É hora de vocês orarem. O tempo se aproxima, o fim está próximo. O Filho do Homem será glorificado no Pai. E aí Jesus se encontra com os seus discípulos. E agora, nesse momento, inicia-se a entrega do Senhor Jesus para morrer na cruz do Calvário. Primeira coisa que nós pensamos quando falamos desse momento da entrega é o valor que foi dado a Jesus por seu discípulo. 30 moedas de prata. E aí a grande pergunta que quando eu li esse texto eu falei: Senhor, qual é o valor que eu dou para Jesus? Ele tem valor mensurável, ele tem valor de moedas humanas. Judas faz um trato e oferece 30 moedas por Jesus, para informar aonde Jesus estava. Mas é nesse momento que ele se revela como traidor.
Mas eu queria pensar com você qual era o coração de Judas. Porque o coração revela quem somos. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque a gente às vezes se dá uma de bobo. A gente é bobo, com coração bom. As pessoas pisam na gente, faz de gato e sapato, né? Acaba, como é que se diz? Acaba aproveitando da sua bondade. Mas é melhor você ser assim do que você ser um cara com coração duro. Concordam comigo ou não concordam? Como dizem alguns pregadores, estão aqui ainda? Estão comigo? Estão comigo? Ou saíram correndo? Não, está todo mundo aqui. Eu estou vendo todo mundo, está todo mundo aqui. Mas quando nós falamos de Judas, qual era o coração de Judas? O coração de Judas já era um coração voltado para não aprender. Primeiro ponto. Judas teve o melhor professor que ele poderia ter. Não houve maior e melhor discipulado do que 3 anos e meio andando com Jesus. Não teve maior e melhor discipulado do que 3 anos e meio ouvindo Jesus ministrar a palavra de Deus. Você pode pegar o melhor professor, você pode pegar o catedrático da teologia, o cara bom de ensinar, o cara bom de pregar, mas não há de se comparar a um momento com Jesus aprendendo aos seus pés. Não há de se comparar a 3 anos e meio andando com Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Quando ele, por exemplo, ensinava aos seus discípulos, ele falava assim: se alguém lhe der na face esquerda, oferece também o outro lado. E Jesus também fez isso. Não só falou. Tem professor que nos ensina só de falar. A Bíblia ensina isso. Jesus foi lá, falou, ensinou o que a palavra ensinava, mas praticou. Então ele era o melhor professor. Mas o coração de Judas estava fechado para aprender. O coração de Judas teve o melhor professor. Judas teve o melhor professor. Judas teve o melhor discipulador. Mas ele não quis aprender. Seu coração estava fechado para aprendizado. A palavra do Senhor me ensina, por exemplo, que o coração de Judas era voltado a uma finalidade de se dar bem com as coisas que ele podia se dar. A Bíblia diz que os discípulos tinham uma bolsa. E essa bolsa caminhava com os discípulos. Você pensa comigo, nessa caminhada, as pessoas abençoavam, eles mesmos juntavam. Judas era o tesoureiro daquela pequena igreja, uma igreja de 12 pessoas. Tu imagina se tivesse 12 mil pessoas numa igreja? Imagina se Judas estivesse numa igreja onde você, com 20 mil, com 70 mil, com 24 mil pessoas, Judas estava voltado a se dar bem como ele podia. O coração dele era voltado ao coração do aqui eu posso me dar bem. Então, quando se colocava a oferta na sacola dos discípulos, a Bíblia diz que ele tirava de lá. A Bíblia diz que ele pegava e retirava. Tal fato é importante mencionar porque o coração voltado para você só se dar bem, você acaba tendo uma coisa muito clara com você, a ganância. Então as pessoas oferecem um valor para ele, dizendo assim: se você entregar Jesus para nós lhe ofereceremos 30 moedas de prata. Eu não sei, não me veio à memória o entendimento de quanto que vale hoje. Mas eu sei que o valor era um valor bacana, um valor que alguma coisa Judas ia fazer. Alguma coisa ele ia pegar e colocar a mão, ia comprar e adquirir. É só você olhar o que significava aquele campo. Né? Quando você olha, você vê o coração de Judas voltados
para a ganância. O coração de Judas é um coração voltado para um momento em que ele só pensa aqui, em se dar bem aqui. Enquanto os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Jesus fala com eles e eles estão preocupados com aquilo que Jesus está ensinando. Judas está preocupado com que ele pode se dar bem aqui. E é interessante a gente mencionar que para onde a gente gente não vai levar nada. Vai ficar aqui. A ganância, a arrogância, o coração prepotente, as coisas que nós só pensamos aqui na terra, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos os mais miseráveis homens se nós só esperarmos de Deus aqui na terra. Então esse coração é um coração voltado para se dar bem aqui, para a ganância. Aí a palavra do Senhor diz que Judas conclui tudo aquilo que está no seu coração. Qual era o seu coração? Voltar-se para mim mesmo e entregar agora a Jesus. E a Bíblia diz que ele chega lá e ainda tem a cara de pau de chamar Jesus de mestre. Como diz assim: eu aprendi com o Senhor. Não aprendi. Mestre. Porque quando você considerava alguém mestre, o que você fazia? Você estava dizendo assim: eu aprendi tudo que o Senhor me ensinou. Foi bom o tempo que nós passamos juntos. Mas 3 anos e meio de Judas, com o coração fechado, ele chama Jesus de mestre, só para tentar enganar Jesus. Mas Jesus olha para ele e diz assim: amigo. Só Jesus para chamar alguém de amigo nesse momento. Amigo, o que você veio fazer aqui? Eu vim, o que eu vim fazer aqui, Senhor? Eu vim te entregar. E a palavra do Senhor diz que ele beija. Um coração voltado para a ganância, um coração voltado para este mundo, nos leva a entregar Jesus. Coração voltado para este mundo nos leva a rejeitar o Filho de Deus. O coração voltado para esse mundo, irmãos, revela que a gente está se apegando muito nas coisas desse mundo, sabe? Esquecendo que Jesus está ali, e Ele é o Salvador, e Ele é o Senhor da nossa vida. Um coração voltado para cá, nós não conseguimos enxergar o que Ele nos ensinou. Um coração voltado para cá, para esse tempo, para as coisas do mundo, não nos faz enxergar o verdadeiro Salvador, Jesus. Não nos faz enxergar além. A palavra do Senhor diz que está ali um coração voltado para esse mundo, para as coisas desse mundo. Aí a palavra do Senhor vai revelar um segundo coração. É um coração de um homem que estava a serviço do sumo sacerdote. A Bíblia diz assim: eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Quem era esse cara? Uma rodada de água gelada lá no bebedouro, se você me disser o nome desse homem aí. Jesus, que silêncio. Ele disse que estava a serviço do sumo sacerdote. Quem era esse homem? Ô, meu irmão, vai beber água gelada lá no bebedouro. Glórias a Deus. Malco. O servo Malco estava a serviço de uma religião. Uma religião que não entendia ser Jesus o Salvador do mundo. Uma religião que não estava reconhecendo Jesus como o Messias. A religião podre que estava naquele momento instaurada.
Nesse tempo, por exemplo, a Bíblia vai dizer que a Bíblia vai dizer, e a história também dá conta, que nesse momento tinham 2 sumos sacerdotes, mostrando uma religião longe daquilo que Deus ensinou. E a Bíblia vai dizer que este Malco está com o coração voltado a prender Jesus, a chegar ali e cumprir o seu propósito. E qual era o seu propósito? Seu propósito era ir ali e prender o Senhor Jesus. Corações voltados a cumprir o que a religião manda. Mas corações voltados não para Deus, voltados somente para a religiosidade. A Bíblia vai dizer que Malco chega ali, e possivelmente ele também, porque a Bíblia vai dizer, na verdade, possivelmente não, a Bíblia vai dizer que eles estavam com espadas e porretes, e o seu coração está voltado para quê? Para prender Jesus, para ser usado contra Jesus. É interessante observar um coração desse, porque quando eu olho para esse texto, vendo esse homem, a Bíblia me mostra um povo que está indo contrário ao Senhor Jesus. Não estão botando mais porretes na mão, nem espadas, mas estão indo contra o Senhor. A Bíblia me mostra e me ensina que nesse tempo, por exemplo, se revela os falsos profetas que se esqueceram de Deus e estão engrandecendo a si mesmos. A Bíblia me mostra, por exemplo, pessoas que estão, e a Bíblia me fala disso, mas hoje a gente vê cumprir, é que as pessoas hoje elas estão indo contrário ao Senhor. Como assim, pastor? Contrário no sentido daquilo que o que eu deveria fazer quando eu estivesse na presença do Senhor. A palavra do Senhor me mostra um coração voltado a ser inimigo de Deus, inimigo do Senhor, e Malco era inimigo. Quem pensa que não, Malco era inimigo. Os sumos sacerdotes se colocaram como inimigo de Deus, como inimigo do Senhor, e ele foi lá com seu coração voltado a ser inimigo de Deus. Mas tem uma coisa muito interessante. Quando ele vai lá, talvez ele não estava sabendo, entendendo o que ele estava fazendo. E aí é bom quando a gente não entende, porque a Bíblia diz que Deus não considera o tempo da nossa ignorância. O problema é quando a gente vai contra o Senhor, sabendo quem Ele é. O coração de Malco era voltado para prender Jesus, para ir contra o Senhor. E eu posso pensar que ele era instrumento de oposição, um servo de quem queria matar Jesus, então ele também vai lá para matar Jesus. Estava presente para prender, não para crer. Um coração voltado não para crer no Senhor Jesus, mas um coração voltado para prender. O texto não diz, por exemplo, se Malco creu, mas, por exemplo, só o fato de João citar aqui Malco, que o nome dele era Malco, lá no capítulo 18 de João, dá um entendimento de que ele reconhece quem é Jesus, mas a Bíblia me mostra que ele foi como um inimigo de Jesus. Quantas pessoas hoje estão com o coração voltado a se rebelar contra Deus, a se rebelar contra Jesus. A palavra do Senhor me mostra que esse homem, ele estava nessa posição de inimigo. De inimigo. Aí a Bíblia vai me dizer do terceiro coração dessa noite. O coração de um apóstolo, de um discípulo. Quem era este? Acho que você vai saber, né? Essa daí. Pedro. Eu citei um texto justamente que não cita o nome, para justamente fustigar vocês. A Bíblia vai me mostrar o terceiro coração. Coração de Pedro. E quem era Pedro? Pedro era um discípulo que Jesus o chama. Você não vai ser mais pescador de homens, de peixe. Você irá ser pescador de homens.
Então, a primeira coisa que Deus fala para mim é que Pedro era um discípulo dele. Foi escolhido por ele. E como é que era esse coração de Pedro? Pedro que Deus levanta, que o Senhor Jesus levanta, também é um Pedro que tem um coração voltado para a prática, voltado para a resposta, é um coração voltado não para a sabedoria, é um coração voltado não para o aprendizado com o Senhor Jesus, também, porque se ele ouve Jesus falando em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, dizendo que não é por força nem por violência, eu posso dizer para você que o coração de Pedro também não está voltado para aprender. É muito parecido com o de Judas. O coração de Pedro, por exemplo, também não está voltado para ouvir o que Jesus ensinou durante 3 anos e meio. Porque Jesus diz aos seus discípulos, olha, eu estou indo, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. O coração de Pedro também é um coração fechado para o amor ao próximo. Porque a palavra do Senhor me diz que ele também teve as suas atitudes também que foram contrárias àquilo que o Senhor ensinou. A gente corre o risco, por exemplo, de passar um tempo inteiro na igreja e ainda ter o coração como o coração de Pedro até aqui. Ouvir, ouvir, ouvir e o coração continuar petrificado. Ouvir, ouvir, ouvir e as nossas ações, nossas atitudes não serem mudadas. Eu estou falando, por exemplo, eu falei de Judas, um discípulo. Eu falei de Malco, que não era discípulo. Mas agora eu estou falando de um coração de um discípulo. Corações voltados não ao aprendizado. Corações de Pedro voltado a não crer naquilo que Jesus falou para ele. Jesus já certa vez falou assim, Satanás está me pedindo para cirandar você. Jesus falou para ele assim, você vai me negar. E ele falou, não, Senhor. Eu vou para o Senhor, eu vou com o Senhor para onde o Senhor for. Ele falou, Pedro, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Quantas vezes nós estamos com o coração igualzinho de Pedro? Achando que nós somos o bom, e Jesus fala para nós assim, você vai me negar, e a gente nega. Quantas vezes, por exemplo, a gente está com um coração igual de Pedro, um coração sem fé, quando, por exemplo, Jesus fala para ele caminhar e aquela agitação da água, ele olha para a onda e ele começa a naufragar na fé. Como é que nós estamos? Às vezes a gente está com o coração igualzinho de Pedro. Às vezes a gente está com esse coração de Pedro em que nós podemos perceber que nós reagimos com violência, como Pedro reagiu. Olha que coisa interessante. Jesus aqui não está dizendo, por exemplo, o contrário. Eu vi uma pregação e falando que Jesus era contra as operações policiais. Não estou nem entrando nesse mérito, que não tem nada a ver. Mas Jesus falou assim, olha, não é dessa forma que a gente vai resolver as coisas. O coração de Pedro era voltado para o aqui e agora. O coração de Pedro era voltado, eu resolvo, porque se eu posso colocar a espada para resolver, por que não resolver? O coração de Pedro era um coração sem sabedoria, um coração que não buscava o direcionamento de Deus. Por isso que Jesus chega para ele, baixa a espada, porque não é assim que as coisas se resolvem. Pedro não ouviu dizer que Jesus ia ser entregue? Pedro não ouviu dizer que Jesus iria ser traído? Pedro não ouviu Jesus dizer que estava se aproximando o tempo, mas seu coração estava petrificado, fechado e achando que ele podia resolver todas as coisas.
na ponta da espada, do jeito que ele achava, ele se achando bom. Jesus fala para ele assim: você vai me negar? Não, Senhor, eu vou nada. Eu vou nada. E pior que não foi nem tanta pressão assim. Chegaram para ele e falaram assim: você é um deles. Teu linguajar te denuncia. Não, não conheço não. Não, você estava com ele. Não, pressão nenhuma. Ninguém botou assim, tanto... tinha uma pressão, mas né? Mas assim, ninguém pegou, botou Pedro numa cruz naquele momento e falava assim, ó, você estava com ele, então você nega Jesus e desce dessa cruz, ou nós vamos matar você também. Ninguém chegou para lá para ele. Foi coisa simples, coisa rápida. Conversaram com ele rapidinho, ele foi lá e negou Jesus. Às vezes a gente nega Jesus rapidinho. Coração voltado a achar que a gente pode fazer tudo e andar sem Deus. 3 corações. 3 pessoas aqui tipificando cada um de nós em algum momento da nossa vida. Qual foi a diferença disso aqui? Quando Jesus se encontra com esses irmãos no Getsemane, Judas o entrega. Traiu Jesus com um beijo. Mas o problema não é o que você faz. O problema é o resultado daquilo que você vê, daquilo que Deus fala contigo. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Judas traiu Jesus com um beijo. Mas qual foi o resultado disso? Remorso e morte. Quando ele vê que ele traiu o sangue inocente, e aí ele sai correndo, joga aquelas moedas para o cara e diz assim, está aqui suas moedas. O cara, o que tenho eu a ver com isso? Quem entregou Jesus foi você. E ele falou assim, eu entreguei sangue inocente. Ele conhece, ele sabe que entregou Jesus, Jesus era inocente. Mas a Bíblia vai dizer que ele foi viver uma vida de remorso, não de arrependimento. Porque ele foi lá, ele não se arrependeu, ele não se voltou para Deus, ele não pediu perdão pelo seu pecado. A Bíblia vai lá que ele, com remorso, ele vai lá e coloca a sua vida, ele perde a sua vida. A palavra do Senhor, lá em Atos, vai dizer que ele pega e pratica o suicídio. Judas tinha um coração voltado para as coisas erradas. Mas Deus deu a chance a ele. Eu prefiro pensar assim. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que Judas era filho do diabo. Não quero entrar nesse mérito. Mas eu acho que a graça do Senhor Jesus ela é tão maravilhosa que até esse cara tem jeito. Até esse cara aí tem jeito. A graça do Senhor Jesus, para mim, eu acho que ela é tão abundante, superabundante, que eu acho que se ele se voltasse para o Senhor Jesus, Jesus daria outra oportunidade a ele. Mas ele se fechou. Seu coração continuou fechado. E a sua vida foi uma vida de remorso. E remorso não leva ninguém ao arrependimento, remorso não leva ninguém a voltar e se arrepender. Remorso não leva ninguém à salvação. O que leva a gente à salvação é o arrependimento que temos. É o reconhecer que nosso caminho contra Deus, muitas vezes nós fazemos como Judas, mas voltamos-nos para Deus, correndo e dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, muda meu coração, muda minha mente e me transforma de novo, Senhor, porque agora eu quero aprender do Senhor, agora eu quero ser seu discípulo, agora eu quero estar longe do pecado, agora eu quero viver uma vida para o Senhor. O que faz a diferença é como é que ainda nós estamos, como é que está o nosso coração. Talvez o nosso coração esteja preso, como o de Judas. Eu quero dizer nessa noite, a graça do Senhor Jesus é tão superabundante que Ele te recebe de volta. E você não precisa ficar preso no teu passado. Você não precisa ficar preso no teu pecado. Você não precisa ficar preso nas atitudes que você tomou contra Deus. A palavra do Senhor diz que Judas foi lá, teve remorso.
e perdeu a sua vida. Deu fim à sua própria vida. Isso me ensina que Judas conhecia os ensinamentos, seu coração continuou fechado. Isso me ensina que ele reconhece que foi um inocente, mas seu coração continuou fechado. Estar perto de Jesus não é o mesmo que ter comunhão com ele. Judas andou com ele, mas não teve comunhão com ele. Judas fechou seu coração. Muitos frequentam o templo, mas seus corações ainda estão iguaizinhos de Judas. Pastor Augusto Nicodemos vai falar sobre isso. Muitos. Meu desejo nessa noite é que você olhe, que você corra antes. Meu desejo nessa noite é que teu coração seja quebrantado. Meu desejo nessa noite é que Deus entre e quebrante seu coração. E que ele não fique fechado. Mas eu quero dizer, por exemplo, quando nós falamos de Malco, depois que Malco se encontrou com o Senhor Jesus ali, a palavra do Senhor diz que Malco teve a orelha cortada por Pedro. Mas a palavra do Senhor diz também que Jesus pega e cura aquele homem. E aí eu sou dessa tese, como já citei, vou citar. João cita o nome dele. E alguns historiadores, alguns teólogos entendem que a partir daquele momento ele se entregou a Jesus. A partir daquele momento ele reconheceu quem era Jesus. E aí eu quero pensar com você, por exemplo, como não reconhecer Jesus como Malco. Porque o que é você ter uma orelha decepada e na mesma hora a sua orelha voltar e ficar do mesmo jeito? Você só pode estar diante do Deus verdadeiro. Tem coisas que a gente olha e a gente pensa assim, como esse coração ainda pode estar fechado? Se Jesus é aquele, coisa mais linda, irmãos. A orelha cai, é isso mesmo, literalmente, uma espada afiada. É rápido. Se cortam cabeças com espada, você sabe disso. Por causa da lâmina. Naquele tempo também. Pedro corta a orelha cai. Jesus vai, coloca essa orelha dele no lugar, e aqui assim está tudo perfeito. Eu penso nesse momento aqui de Malco, era que, por exemplo, nem mancha de sangue ficou. Porque Jesus, sabe, transformou, Jesus curou, Jesus trouxe a cura, e ele ficou perfeitinho. E aí o coração dele, de um inimigo para o Senhor Jesus, um inimigo contra Jesus, agora ele está diante daquele que restaura ele. Meu querido, como é que a gente pode ficar diante de Jesus, ver a restauração de Jesus e continuar do mesmo jeito? Não tem como ficar do mesmo jeito, não é possível ficar do mesmo jeito. Eu posso entender, irmão, não é possível que aquele que colocou de novo, aquele que restaurou a saúde desse homem, de novo deu a ele uma nova oportunidade, eu só posso sair dali e glorificar esse Deus, meu coração precisa mudar. Não é possível, irmãos, que a gente vê as pessoas sendo curadas e o nosso coração ainda continua preso. Não é possível que a gente não vê, que a gente vê as pessoas sendo trabalhadas, cuidadas por Deus, os milagres que Jesus tem feito, o nosso coração continua fechado. É por isso que eu entendo que quando João cita, é porque ele verdadeiramente se entregou a Jesus. Não é possível, irmãos. É igual o apóstolo Paulo, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer assim, Jesus apareceu a mim como um abortivo no caminho de Damasco. O apóstolo Paulo viu Jesus num momento maravilhoso. Jesus falou para ele assim, por que você está me perseguindo? Por que você me persegue? Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz assim, Senhor, quem és tu? Ele, sou Jesus, quem você está perseguindo? E agora, diante do encontro desse, diante do momento desse maravilhoso, você só pode se tornar um discípulo
diante de uma cura, diante de algo que Jesus tem feito, porque convenhamos, irmãos, quem é poderoso para fazer o que Jesus fez na vida desse homem? Quem é que pode fazer alguma coisa por mim e por você, a não ser esse Jesus? O nosso coração, por exemplo, quando vemos os milagres de Deus, não pode estar fechado. O nosso coração precisa estar voltado, a gente sair de perto de Jesus, mas dizer assim, é Ele, é o Senhor. Quando nós olhamos, por exemplo, aqueles homens que foram curados por Jesus, quem foi que te curou? Foi Jesus, eu não sei, mas eu sei uma coisa, eu era cego e agora eu vejo, porque Ele tocou na minha vida. Não é possível que isso não possa te tocar. É por isso que eu tenho certeza, eu posso acreditar que Malco saiu dali acreditando, não é possível. Deus tem feito tantas coisas por você, como é que está teu coração? Deus tem feito tantas coisas por você, pela tua casa, guardando você, como é que está seu coração? Aí a palavra do Senhor vai me ensinar, vai me mostrar o terceiro coração, Pedro. Pedrão. De vez em quando eu começo a chamar Pedrão, e tem gente que gosta de falar assim, eu sou igual Pedro. É mesmo? É igual Pedro? Se você fala que é igual Pedro, cuidado. Porque Pedro... Porque Pedro foi o cara que estava com o coração fechado também. Mas e aí? Como eu disse, não é o que você fez. É o resultado que você procura. O que vai acontecer quando você entender que o teu coração estava fechado como o desses 3 homens? O que vai acontecer quando você entender que teu coração precisa ser mudado? A Bíblia diz, por exemplo, que Pedro foi lá, depois que saiu daqui, negou Jesus. A Bíblia diz que Pedro chegou e Jesus se encontrou com ele. E Jesus falou assim para ele assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou assim para ele, Senhor, o senhor sabe que te amo. Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus falou para ele, Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro começa a chorar. Começa a lembrar do que ele fez. Será que se Jesus perguntar para nós nessa noite assim, tu me amas? Será que nós lembramos das vezes que nós negamos Jesus, como Pedro negou? Será que se Jesus perguntar agora para nós assim, Pedro, Paulo, Fuli, José, Sheila, tu me amas? Tu me amas mesmo? E aí você responde para o Senhor Jesus, e como Pedro respondeu, Pedro disse assim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus fala para ele assim, meu caro, meu discípulo, vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que aconteceu aqui? Coração mudado. Jesus só vai dar ovelhas, Jesus só vai dar alguma coisa para a gente cuidar com o coração mudado. Judas preferiu o coração fechado, preferiu a morte. Malco preferiu reconhecer quem é Jesus. Pedro reconheceu quem era Jesus e ele mesmo afirmou com a sua palavra, mas a partir de então, a sua vida foi uma vida devotada, entregue totalmente ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, até o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, abaixo do Espírito Santo de Deus, a figura central do Evangelho se torna Pedro, aquele que o Senhor levantou e teve um coração restaurado. Jesus usa aqueles que têm coração restaurado. Jesus quer usar a tua vida, mas você tem que estar com o coração purificado. A palavra do Senhor me mostra, e daqui em diante, Pedro se torna uma potência na mão do Senhor. Sabe o que eu quero dizer? Sabe o que eu quero dizer? Aonde está Judas nesse momento? A palavra do Senhor me mostra que Pedro foi um grande discípulo, um grande pastor.
Tentaram botar até o título de primeiro papa. Ele foi usado por Deus. Aonde está Pedro nesse momento? Aonde está Pedro? Céu. Judas está onde? Você entendeu por que o coração não pode estar fechado? Você entendeu por que nós precisamos aprender? Você entendeu por que nós precisamos ser transformados? Você entendeu por que Jesus faz de Pedro uma potência na mão dele? Sabe o que eu posso entender, por exemplo? Comparando, e aí por isso que eu falei com o Ministério Louvor, tem uma música aqui, eu falei, vai cair direitinho. Você precisa fazer escolhas. Você precisa fazer escolhas. Como é que a gente vai viver assim? Porque, por exemplo, convenhamos, irmãos, pensem comigo, muito claro isso. Jesus deu oportunidade para os 12. Jesus foi, como é que se diz? Jesus teve diferença? Jesus, só para você ter uma ideia, deu tanta oportunidade para os 12, que em uma mesa, o próprio discípulo que ia trair estava com ele. Eu eu não daria isso. Se eu soubesse que o cara ia me trair, o que eu faria? A Bíblia diz, em João 13, que Jesus foi lá e lavou os pés de Pedro, de Judas. Você sabe que eu posso pensar, por exemplo, com você? A mesma oportunidade foi dada para Judas e Pedro. Igualmente. Judas caminhou. Sabe por que Judas chegou lá no Getsemane e entregou Jesus ali? Porque Judas sabia que Jesus ia para ali. Isso quer dizer o quê? Que Judas estava com Jesus. Não tinha intimidade, mas estava andando com Jesus. A mesma oportunidade foi dada. A grande pergunta que fica: qual é a escolha que nós fazemos? Por exemplo, o próprio Jesus está dizendo lá em João capítulo 11, quando ele chega na casa de Marta e Maria. Ele diz assim: Maria escolheu a boa parte. Você pode fazer uma escolha. Qual é a escolha que você precisa fazer nessa noite? Primeira coisa é deixar Jesus mudar o teu coração. Qual é a escolha que você precisa fazer? Você precisa reconhecer que você é dependente dele. Qual é a escolha que você precisa fazer? É você escolher viver uma vida para ele. Qual é a escolha que você precisa fazer diante disso que nós estamos ministrando nessa noite? Você precisa escolher a melhor parte. E corra, que dá tempo. Dá tempo de você escolher viver uma vida para Jesus. Dá tempo de ele transformar a tua vida e te usar como ele usou a vida de Pedro. Como é que você pode olhar para esse texto nessa noite e ver 3 corações? 3 corações que Deus precisava mudar. Mas que na verdade 2, no entendimento, 2 foram mudados. 1 não. Quando você olha para esse texto e eu olho para essa palavra nessa noite, eu posso ver que Judas traiu Jesus, mas não quis ser transformado. Malco se levantou como inimigo, mas ele foi transformado. A palavra do Senhor diz que Pedro foi esse cara que negou Jesus, mas depois Jesus restaura e faz dele uma potência na mão do Senhor. Ele vê cada coração, mas ele quer que você esteja com o coração nessa noite quebrantado para receber o seu perdão, receber a sua graça e viver algo novo na tua vida. Não deixe que o teu coração continue fechado. Faça uma escolha. Escolha deixar Jesus entrar nele e mudar totalmente a sua vida. Nós vamos cantar. O Ministério de Louvor vai vir para cá. Enquanto o Ministério de Louvor canta, eu queria te convidar nessa noite a pensar e avaliar e entregar aquilo que talvez esteja prendendo você.
Mas nessa noite eu quero que você avalie, porque talvez você possa tomar a mesma posição que Judas. Ah, pastor, eu nunca traí Jesus como Judas traiu. Nem eu. Mas você pode estar fechado e não deixar Jesus entrar no teu coração e mudar. Talvez você esteja aqui nessa noite e você pode sair daqui como Pedro saiu. Restaurado, trabalhado, modificado, um discípulo verdadeiro de Jesus. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Nós vamos ficar em pé. Vamos adorar o Senhor. Aqui é a jovem Emily. Está aí caminhando. Tem espaço para você também. Na casa do Pai há espaço. Amém? Vamos cantar e depois nós estaremos orando no final. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Aleluia. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Glória a Deus. Tudo que tenho eu levo aos teus pés. Não me importa quanto custou, Jesus eu
Aleluia. Glórias a Deus. Estamos aqui diante desse momento maravilhoso. Esse irmão que vem aqui à frente já retornando para os caminhos do Senhor. Ele fez uma escolha nessa noite. Ele fez uma escolha. E é muito bom saber que estou de volta, viu? Sabe que eu te amo, né? Tamo junto. Tem gente que a gente leva para a vida inteira. Eu sou um deles. Como eu considero o senhor. Irmã Divina, vem para cá para frente. Com seu esposo. Mas é um momento também de você. Um momento seu. É um momento seu de você fazer uma escolha. Eu digo para você o seguinte: o que Deus pode fazer com você é maravilhoso. O que Deus pode fazer na tua vida é muito bom. E eu não estou aqui como pastor, nunca gostei de pregar, de falar que você vai ganhar carro novo, casa nova. Mas você corre o risco de ser feliz de vez. Como Pedro foi feliz, irmão. Um dia Pedro chegou e falou assim, a tradição vai dizer, que Pedro chegou para aqueles que queriam matá-lo e falou assim, não me crucifica de cabeça para cima, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre foi crucificado. E como ele salvou vida, e como ele foi feliz, oh Deus, porque tomou uma decisão. A decisão é nossa, a oportunidade é dada. Como é que está teu coração? Será que não é hoje que Jesus quer tirar as amarras? Será que não é hoje que Jesus quer quebrantar teu coração? Há mais alguém? Escolha a boa parte, escolha a melhor parte. Há mais alguém nessa noite? Que o Senhor ministre no teu coração a cada dia. Que você nunca se esqueça. O Senhor Jesus a todo momento está de braços abertos para você. Se tem um lugar que tem lugar para você, é na casa do Pai. A decisão é sua. Mas que nessa noite a palavra que foi ministrada, ela continue falando com você, poderosamente. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Pai Santo, nós somos gratos ao Senhor. Deus, porque nada vem de nós. Tudo é do Senhor. Tudo é o Senhor. E muito obrigado, Deus, por essa noite o teu filho. Ó Deus, tomar uma decisão, Senhor, de retornar à tua casa. Aqui ele é bem-vindo. Aqui ele é um dos nossos, Pai. Aqui o Senhor recebe ele de braços abertos e nós também, Senhor. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor continue, Deus, trabalhando na vida dele. Que o Senhor, ó Deus, em um nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor reavive, ó Deus, o primeiro amor, o teu amor na vida dele, Senhor. Que a partir de agora uma nova história seja escrita, uma nova história seja revelada na vida do teu filho. Muito obrigado pela família dele, muito obrigado pela sua esposa. E Deus poderosamente use, ó Deus, a tua presença na vida dele. Encha-o, ó Deus, e continua o abençoando. Muito obrigado, Deus, por ele estar aqui conosco. Muito obrigado. Agora, Deus, eu quero entregar aqueles que ficaram no banco. Ó Deus, que entenderam a palavra. Espírito Santo de Deus, vai no profundo de cada um, Deus. Deus, e que essa palavra não se perca.
Mas, Senhor, que eles também tomem uma decisão, escolham a melhor parte, ó Deus, de se entregar, porque o Senhor é o nosso tesouro, o Senhor é o que nós podemos achar de melhor nesse mundo, Senhor. Não temos outro Deus além de Ti, e não há outro Deus além do Senhor, e nós nos entregamos ao Senhor nessa noite, e assim como nós, ó Deus, ministramos a palavra, assim, ó Deus, o Senhor ministra, ó Deus, nesse coração, e que Teu Espírito Santo salve vidas nesse lugar, e que venhamos, ó Deus, nos entregar ao Senhor. Ó Deus, fale com ele, fale com ela nesse momento. Mas, ó Deus, que jamais, ó Pai, ó Deus, eles deixem de tomar uma decisão diante do Senhor. Muito obrigado por essa noite. Seja glorificado, seja exaltado. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Que seja uma semana repleta da tua presença na nossa vida. Uma semana, ó Deus, de cantar os teus louvores, de adorar o teu eterno nome, de ler a tua palavra, de orar, de buscar o Senhor. Uma semana do fogo do Espírito Santo na nossa vida. Ó Deus, aviva a tua igreja, aviva teu povo, renova esse lugar, renova a tua igreja. Nós clamamos ao Senhor e lhe pedimos, Pai, que o Senhor poderosamente entre com providência na nossa vida durante essa semana. Abençoe teu filho, pastor Berlan, continua sustentando nesse momento, Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando. Abençoe aqueles irmãos, ó Deus, que vão sair para buscar um emprego. Ó Deus, abra as portas. Abençoe aqueles, ó Deus, que vão sair para trabalhar. Ó Deus, que o Senhor guarde, livre de todo mal, e que o Senhor dê a vitória ao teu povo. Muito obrigado. Seja engrandecido, Senhor, por essa noite. Seja glorificado por cada culto, por cada momento de louvor e adoração nesse lugar. Nós oramos não porque merecemos, mas oramos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. A igreja do Senhor aplauda ao Senhor. Abençoe. Vamos à bênção apostólica, irmãos. Agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe. Você me aguarde 2 minutinhos. Nós vamos falar, diácono Rogério, diaconisa Isabel já estão com a palavra.